Ok, pessoal, vamos com tudo então. Último bloco teórico aqui de aula CPC 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Então a parte de provisão, nós já estudamos aí toda a parte de definição, reconhecimento, mensuração, mudanças nas provisões. Agora a gente vai para alguns pontos aqui de passivo contingente e ativo contingente e também alguns tópicos aí relacionados à reestruturação. Beleza? Vamos embora então, passivo contingente aí na área. Que seria passivo contingente? Nós já até adiantamos, né, durante a abordagem de provisões, que passivo contingente é aquela, né, que, principalmente essa opção, a parte B aqui nós já matamos, que é aquela obrigação presente que resulta de eventos passados, ou seja, que atende à definição, mas que não é reconhecida por quê? Na verdade, que é uma obrigação presente, mas que não é reconhecida por quê? Ou por não ser provável a saída de recursos, ou seja, não atende ali a definição, e o valor da obrigação não pode ser mensurado com confiabilidade. Ou é uma obrigação possível, que resulta de eventos passados, cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos. Então, eventos incertos não totalmente sob controle da entidade. Então, essa aí é a definição de passivo contingente. E isso pode ser explorado em prova aí, olha essa questãozinha. Uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida, ou porque não é provável que uma saída de recursos que incorpora benefício econômico seja exigida para liquidar a obrigação, ou porque o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. Então, isso aí nós estamos diante de um passivo contingente, bem tranquilo. Essa definiçãozinha aí pode ser explorado na sua prova. Beleza? Em termos de reconhecimento, meu camarada, minha camarada, falou contingente, não reconhece. Então vamos repetir isso 3 vezes para que você massifique essa parada aí. Então repita comigo. Contingente não reconhece. Contingente não reconhece. Contingente não reconhece. Contingente não reconhece, contingente não reconhece, contingente não reconhece, contingente não reconhece, tá bom? Então, passivo contingente, não reconhece. Ativo contingente, não reconhece. Papagaio contingente, não reconhece. Sapato contingente, não reconhece. Qualquer coisa contingente, não reconhece, tá bom? Faça essas brincadeiras porque, pasmem, ajuda aí na fixação. Então, qualquer termo, é claro que vai aparecer na prova para você, ativo ou passivo, mas qualquer coisa contingente não reconhece, não contabiliza, não lança, não registra, não evidencia, não vai aparecer lá na demonstração contábil. Não constará em nenhuma hipótese, em hipótese alguma, a palavra passivo contingente e ativo contingente num balanço patrimonial. Nunca, never, jamais você visualizará, observará, verificará, analisará essa expressãozinha num balanço patrimonial. Se aparecer, obviamente, estará errado. Até interessante. Em termos, tem algumas questões discursivas aí, às vezes os examinadores colocam lá um balanço patrimonial e pede para você encontrar o jogo dos 7 erros. E se aparecer lá passivo contingente, por exemplo, seria bem bacana. Pô, baita sacada aqui de uma questãozinha. Poderia aparecer lá passivo contingente, lá passivo circulante, passivos contingentes. E aí você deveria justificar. Observando o balanço patrimonial, verifique-se alguns erros em termos da evidenciação, reconhecimento, mensuração da informação contábil. Cite 3 erros e a justificativa. Aí estaria lá, passivo contingente. E você justificaria com base no CPC 25. Considerando o CPC 25, os passivos contingentes, por não atender aos critérios de reconhecimento, e aí você traria nessa definição aqui, que está aí na telinha, passivo contingente, por ser uma obrigação possível, eventos incertos, ou por não atender os critérios de reconhecimento, não há que ser
reconhecer, né, evidenciar ali no balanço patrimonial, mas sim em notas explicativas. Olha que legal, seria bem bacana alguma questão nesse sentido aí, tá? Então a entidade não reconhece passivo contingente. E aqui tem uma árvore de decisão, pode estar um pouquinho pequena aí, acompanha, né? Ou no material em PDF, ou no seu slide impresso, enfim. Nós temos aqui uma árvore de decisão. Então, início, obrigação presente como resultado do evento que gera obrigação. Há uma obrigação presente? Sim. A saída é provável? Sim. Estimativa confiável? Sim. Então, atendeu todos os critérios, eu vou reconhecer. E aí, pode, ou a saída não for provável, ou uma estimativa não é confiável, ou seja, se não atender o critério de reconhecimento, nós vamos o quê? Divulgar o passivo contingente. Agora, se a saída for remota, a gente sabe que não faz nada, né? Então, só outra forma de visualizar essa parada aí. Bem, e aí nós temos alguns exemplos, né? O apêndice lá do CPC traz alguns exemplos de aplicação dessa árvore de decisão. Vamos analisá-las aqui. Então, primeiro exemplo aí. Um fabricante dá garantias no momento da venda para os compradores do seu produto. De acordo com os termos do contrato de venda, o fabricante compromete a consertar por reparo ou substituição defeitos de produtos que se tornarem aparentes dentro de 3 anos desde a data da venda. De acordo com a experiência passada, é provável, ou seja, mais provável que sim do que não, que haverá algumas reclamações dentro das garantias. Então, a árvore de decisão, a obrigação presente? Sim. Qual o evento que gera a obrigação aí? A venda do produto com garantia, originando então uma obrigação legal. Então, a obrigação presente? Sim. É uma obrigação legal aqui, obrigação legal decorrente da venda com garantia. Show? Beleza. Há uma saída provável? Sim, há uma saída provável. Então, estou aplicando essa árvore aqui, ó. A obrigação presente, há uma saída provável? Sim. Então, tudo certo. Nesse caso, a provisão, né, ela é reconhecida pela melhor estimativa, né, dos custos para consertos com garantias vendidos, né? Aqui ele não fala nada no exemplo em termos de estimativa, então se a estimativa for confiável, a provisão é reconhecida pela melhor estimativa dos custos para consertos de produtos com garantia vendidos aí, antes da data do balanço. Beleza. Vamos lá. Segundo exemplo. Terreno contaminado e é praticamente certo que a legislação será aprovada. Então, uma entidade do setor de petróleo causa contaminação, mas efetua limpeza apenas quando é requerida fazê-lo nos termos da legislação de um país em particular no qual ela opera. O país no qual ela opera não possui legislação requerendo a limpeza. E a entidade vem contaminando terreno nesse país há diversos anos. A entidade vem. Em 31 de dezembro de 2x0, é praticamente certo que um projeto de lei requerendo a limpeza do terreno já contaminado será aprovado rapidamente após o final do ano. E aí, galera? A obrigação presente? Sim, né? A contaminação do terreno. Contaminação do terreno, por quê? Porque é praticamente certo que a legislação requeira a limpeza. É o que está falando assim. Então, tem a obrigação presente aí. Há uma saída provável? Sim, há uma saída provável. Nesse caso aqui, nós temos 2 sims aí. Vamos, considerando a estimativa, que é uma estimativa, a melhor estimativa dos custos de limpeza, uma provisão é reconhecida. Tá? Por quê? Porque tem essa questão. É praticamente certo que a legislação será aprovada. Professora, esses exemplos aí, pasmem, por que nós estamos abordando aqui no nosso curso extensivo? Porque o examinador ele vai lá no apêndice do pronunciamento e coloca um exemplo muito próximo, assim como nós já estudamos aí em vídeos passados. Então, o examinador ele pega um exemplo desse e transforma em valores. Ele coloca lá uma entidade do setor de mineração no lugar de petróleo ali. Causa contaminação, mas efetua limpeza apenas quando é requerida. Então, são questões que, se o cara não se ligar nesses exemplos aqui, e é por isso que nós estamos abordando, agora aqui a gente já está no plus, né? No plus aqui, de preparação de altíssimo nível. Por quê? Porque eu já visualizei algumas questões que os examinadores vão lá nesses exemplos e aí
não é tão simples de verificar aqui se essa questão, se você reconheceria ou não, né, que nem essa exemplo 2 aqui, tá bom? Mas como ali ó, é praticamente certo que a legislação será aprovada, então há que se ter essa provisão. Se aparecer na sua prova, você já se liga, né? Será alguma coisa muito próximo disso aqui. Ou ele vai trocar o petróleo aqui e aí ele vai botar valores, né? Questãozinha para... Nesse caso, há que ter uma provisão, né? E aí ele vai colocar a estimativa lá. Ou simplesmente vai te perguntar se nesse caso uma provisão é reconhecida ou não, né? Então ele poderia colocar aqui, ó, considerando essa situação hipotética, assinale a opção ou uma assertiva, né? A entidade deverá reconhecer uma provisão pela melhor estimativa dos custos de limpeza. Ponto, tá feita a parada. Muita gente, mas vai se ligar, mas isso aqui como não tem, né? Só um projeto. Não, isso aí não. Então você já sabe que seria, nesse caso, uma provisão reconhecida. Terceiro exemplo, atividade de extração de petróleo. Então, uma entidade opera uma atividade de extração de petróleo, no qual seu contrato de licença prevê a remoção da perfuratriz petrolífera ao final de produção e restauração do solo oceânico. 90% dos custos eventuais são relativos à remoção da perfuratriz petrolífera e a restauração dos danos causados pela sua construção. E 10% advém da extração de petróleo. Na data do balanço, a perfuratriz foi construída, mas o petróleo não está sendo extraído. E aí, nós perguntamos, há uma obrigação presente? Sim, a construção aqui da perfuratriz cria uma obrigação legal, né, nos termos aí da licença para remoção dessa perfuratriz, tá? E restauração do... remoção da perfuratriz e restauração do solo oceânico. Então é um evento que gera obrigação, tá? Beleza. A saída provável? Sim, há uma saída provável. E, portanto, essa provisão ela é reconhecida pela melhor estimativa. E aí ele dá em termos aqui, né? Então, provisão reconhecida pela melhor estimativa, sempre, né? Melhor estimativa, questão de mensuração, ele dá um percentual aqui, ó, 90% dos custos eventuais, né? Que se relacionem com essa perfuratriz petrolífera e restauração dos danos causados. Beleza? E os 10%? 10% de custos que são originados, né? Então, 90% dos custos eventuais, remoção da perfuratriz e restauração, e 10% advém da extração do petróleo. Então, 10% são originados a partir da extração do petróleo, são reconhecidos como passiva quando o petróleo é extraído, tá? Então, só 90% e 10% aqui. Enfim, então, vai ser, né, talvez segregado para você colocar lá em notas explicativas essa parada aí. 90% advém dos custos eventuais. Então, esses detalhes, né, da estimativa estarão descritas lá em notas explicativas. Política de reembolso. Então, exemplo 4, lá do pronunciamento. Uma loja de varejo tem a política de reembolsar compras de clientes insatisfeitos, mesmo que não haja obrigação legal para isso. Sua política de efetuar reembolso é amplamente conhecida. Então, nesse caso, a obrigação presente, sim, a obrigação é a venda do produto que dá origem a essa obrigação. Veja que esse aqui é um exemplo de obrigação não formalizada. Não está previsto lá em lei nenhum que tem que ter reembolso. Tá? Inclusive aqui no Estratégia, nós temos essa política aqui. Confere? Não tem lá satisfação, garantia de satisfação é o que? Política de reembolso. Ó, utilizou 30 dias, não gostou da parada, reembolso na área. Então, o Estratégia de Concursos, né, teoricamente, aí, ele precisa ter essa provisão. Tá bom? Belezinha?
Show de bola? Então, uma loja de varejo tem a política de reembolsar compras de clientes insatisfeitos, mesmo que não haja obrigação legal para isso. Sua política de efetuar reembolso é amplamente conhecida. Então, exemplo de uma obrigação não formalizada, tá? Então, há uma obrigação presente. Sim, é uma obrigação não formalizada, né? Por quê? Gerou expectativas válidas em clientes, né? Muitos adquiriram, pô, tô na dúvida aí. Mas como tem essa garantia, pô, vou adquirir, né? Gerou expectativas válidas de que se eu não gostar da parada, eu vou reembolsar. Show de bola. Então, obrigação não formalizada? Sim. A saída provável? Sim, né? Em certa proporção, nós temos aqui devoluções. Perfeito? Então, sim. Logo, uma provisão é reconhecida pela melhor estimativa dos custos de reembolso. Bem bacana aí, essa parada aí. Fechamento de divisão, nenhuma implementação antes do fechamento do balanço. Alguns exemplos aqui ficarão um pouco mais claros, nós vamos ver essa questão de reestruturação aí na sequência, tá bom? É bom assim, já antecipa um pouco o que nós estudaremos aí em termos de reestruturação. Um exemplo seria esse fechamento de uma divisão aqui. Fechamento de divisão, nenhuma implementação antes do fechamento do balanço. Em 12 de dezembro de 2000, o Conselho de Entidade decidiu encerrar as atividades de uma divisão. Antes do fechamento do balanço, 31 de dezembro de 2x0, a decisão não havia sido comunicada. Não havia sido comunicada a qualquer um dos afetados por ela. E nenhuma outra providência havia sido tomada para implementar a decisão. Então, galera, a obrigação presente... Não. Por quê? Não criou expectativas válidas em ninguém. Não havia sido comunicado, não criou expectativas válidas em terceiros. Então, não há obrigação presente nesse caso. Não há um evento que gera obrigação, não há obrigação. Ou seja, não provisiona. Nada. Beleza? Isso aqui já foi cobrado em prova, a gente vai ver uma questãozinha na sequência. Exemplo 6. Requerimento legal para instalação de filtro de fumaça. Olha o exemplo lá do filtro de fumaça. Então, de acordo com a nova legislação, a entidade requerida instalar filtros de fumaça em suas fábricas até 30 de junho de X1. A entidade não fez a instalação dos filtros de fumaça. E aí, pergunta-se, em 31 de dezembro de X0, ou seja, 6 meses antes aí da parada. Em 31 de dezembro de X0, na data do balanço, a obrigação presente, não há obrigação porque não há o evento que gera obrigação, né? Mesmo para os custos aí de instalação dos fios de fumaça ou para as multas. Então, nesse caso, nenhuma provisão é reconhecida. Beleza? Isso está previsto lá, exemplo 6 do apêndice do CPC 25, tá bom? Então, de acordo com a nova legislação, a entidade é requerida instalar fios de fumaça suas fábricas até 30 de junho de X1. A entidade não fez a instalação. Então, galera, percebo, em 31 de dezembro de X0, não há obrigação presente. Né? Isso será o quê? Uma obrigação futura. Em 31 de dezembro de X0, na data do balanço, não há obrigação presente. Não há o evento que gera obrigação. Né? Beleza? Então, tá aí a parada. Não nesse caso, ou seja, não provisiona. Nenhuma provisão. Não provisionarás. Não provisionarás. E serás feliz. Beleza? Não provisionarás e serás feliz na hora da prova. 7º e último exemplo. Lascou, né? Por quê? Porque não está aqui a parada. Então vamos deixar o 7º exemplo aqui, tá? Então, o 7º exemplo, a gente estudarás no livro eletrônico PDF. Olha que legal. Feito? Então, 7º, estudarás no livro eletrônico e serás feliz. Vamos lá. Ativo contingente. Ativo contingente. Belezita. Vamos embora. Então, ativo contingente.
Já estudamos passivo contingente, árvore de decisão, exemplos bacanas, agora vamos para o ativo contingente. Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. Cara, se você souber essa tabelinha aí, tá tudo certo. Então, sabendo essa tabelinha, está tudo certo, belezinha? Então, saiba essa tabelinha aí e você acertará todas as questões envolvendo o ativo contingente. O que são ativos contingentes? Então, vou aumentar aqui para facilitar a sua leitura. São caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passados, há um ativo possível, cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. Beleza. E aí essa tabelinha ela resume, né, as 3 situações possíveis aí. A entrada de benefícios econômicos é praticamente certa? Se é praticamente certo, o ativo não é contingente, ou seja, eu reconheço no balanço patrimonial. Afinal, não é contingente, a entrada é praticamente certa, então é um ativo. A entrada de benefícios econômicos é provável, mas não praticamente certa, então eu não reconheço, afinal é contingente. E contingente não reconhece. E a divulgação é exigida. Perfeito, então eu divulgo, né? A gente sabe que os passivos e ativos contingentes, eles são divulgados em notas explicativas. Então, notas explicativas aqui. Beleza. A entrada não é provável, nenhum ativo é reconhecido e nenhuma divulgação é exigida. Então, perceba uma parada aqui que é bem bacana, né? Porque eu vejo os alunos, pô, professor, quer dizer que o ativo contingente é provável. Olha lá. Então, nós temos assim, ó, ativo passivo. Olha a diferença de tratamento aqui. É isso mesmo, tá? Então, se o ativo, se nós temos aqui, ó, é provável, se a saída aqui de recursos, né, é provável, provisiona, né? Então, vai para o balanço patrimonial. Agora, no lado do ativo, quando é provável, não reconhece. Cara, isso aqui é mais um exemplo de aplicação. Isso você não encontra nos livros escolares, né? Mas é uma aplicação da lógica contábil, do princípio da prudência. Entendeu? Porque do lado do ativo aqui, cara, mesmo sendo provável, não reconhece. Porque é um evento futuro, incerto, não planejado, não está sob o controle da entidade. Cara, na dúvida, não reconhece. Já aqui, ó, mesmo tendo uma certa margem, né, de incerteza, o que a norma fala? Cara, se é provável, já provisiona essa parada aí. Né? Que é isso, galera? Princípio da prudência. Na dúvida, vamos tacar-lhe a obrigação aqui. Na dúvida, deixa quieto o ativo. Olha que legal. E aí você não erra mais. Tá? Então apareceu lá no ativo, falou provável, mas não certo, não reconhece. Passivo, é provável, né? Mesmo não sendo praticamente certo, se eu tenho ali 51%, não posso dizer que é praticamente certo. Mas, como é passivo, velho, já reconhece essa obrigação aí, né? Porque se já vai para o resultado. Se a parada não rolar, o que vai acontecer? Nós vamos reverter esse negócio e ser feliz para frente. Vamos brindar lá. Ê, receita na área, show de bola, não rolou, né? Se lascaram. Então nós tínhamos aqui 49% já por prudência. Vai para o resultado, então pega a grana, tá aqui, meu, essa parada aí. Já tá tudo certinho lá. Agora, caso, né, não rolou, beleza, vamos comemorar. Pode pegar aí as tacinhas e vamos brindar. Resultado, impactou positivamente lá a nossa DRE. Né? Aí os gerentes vão reunir, beleza. Setor jurídico, vamos tudo brindar. Beleza. Tá bom? Show de bola. Então é isso. Lá no passivo, provável, provisiona. No ativo, provável, não reconhece porra nenhuma. Olha que legal. Tá bom? Ah, mas é praticamente certo. E aí a norma não fala o que é praticamente certo. Né? Quantos por cento? Ela não vai falar em termos percentual, ela vai falar, é praticamente certo. Aí você reconhece, afinal não é mais contingente essa parada aí. Fechado? Vamos dar uma olhada aí nessa questãozinha
de prova. A respeito do ativo contingente, conforme CPC 25, tá? NBCTG, assinale a incorreta. A entidade não deve reconhecer um ativo contingente, né? Essa aí até os pardais aí do seu município, né? Que estão lá vivendo harmoniosamente, né? Comendo e cagando por toda a cidade, as pombas e os pardais acertariam isso aqui, né? A entidade não deve reconhecer um ativo contingente. Isso aí, todo mundo já sabe, né? O ativo contingente é divulgado em notas explicativas quando for provável a entrada de benefícios econômicos. Sim, né? O ativo contingente é divulgado em notas explicativas quando for provável a entrada de benefícios econômicos. Sim. Então, tá correto, logo não é o gabarito. Os ativos contingentes não são reconhecidos. Oh, sério? Não são. Nas demonstrações, com tais uma vez que pode tratar esse resultado que nunca venha a ser realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado é um ativo contingente, o seu reconhecimento é adequado. Tá certo, né? Tá certo essa parada, então não é o gabarito. É bem isso aí que a gente viu. Beleza. Os ativos contingentes surgem normalmente de evento planejado, né? Aí você põe um kkk aqui que tá tudo errado, né? Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado e de outros não esperados, que deem origem à probabilidade de entrada de benefícios econômicos para a entidade. Então, o gabarito aqui é a opção D na parada. E aqui a gente surge esse contexto de reestruturação. O que seria essa reestruturação aí? É a parte menos cobrada do pronunciamento. Então, nós só vamos estudar um detalhezinho aqui e tá tudo certo. Então, o que seria essa reestruturação? Uma obrigação não formalizada para reestruturação surge somente quando a entidade tiver um plano formal detalhado para a reestruturação e tiver criado expectativa válida naqueles que serão afetados pela reestruturação. Tá? Beleza? Então, esse é o mais importante que você precisa saber sobre reestruturação. Então, exemplos aqui. Exemplos de reestruturação. Então, nós temos aí vendo extinção de linha de negócios. Até a gente viu, né, alguns exemplos lá do apêndice anteriormente. Vendo extinção de linha de negócios. Qual outro exemplo aí? Fechamentos, né, de negócios, realocação de atividades. Então, realocação de atividades. Mudanças na estrutura da administração. Então imagine aqui, cara, tem lá uma diretoria X e aí tem, sei lá, 3 coordenações aqui. Coordenação 1 e aqui tem 10 maluco aqui. Coordenação 2 mais 10 carinha aqui. E coordenação 3. Um cabeça aqui, que é o coordenador. Um cabeção aqui, né, e 3 cabeças maiores aqui. E aqui os auxiliarzinhos vibrando no passo errado, show de bola. Tá? Aí a administração fala assim, ó, não, cabeças irão rolar. Né? Então, atora fora esse carinha aqui. Atorou a cabeça desse maluco. E atorou a cabeça dessas paradas aqui, tá? Então, tudo isso aí vai rolar o quê? Obrigações trabalhistas. Com esses malucos aqui. Trabalhistas, tá? Então, só para te dar um exemplo aí. Cabeças irão rolar. Então, a entidade já vai provisionar essa parada aí, tá? Basicamente seria isso. Enfim, né? Desde que tenha o quê? Um efeito material lá na demonstração contábil, tá?
tá? Beleza. E aí, o CPC fala justamente, uma obrigação não formalizada para reestruturação surge somente quando a entidade tiver um plano formal detalhado, né, somente, tiver um plano formal detalhado para reestruturação e tiver criado expectativa válida naqueles que serão afetados pela reestruturação. Beleza? Show! Vamos ver aí uma questãozinha que já cobrou essa parada aí. Uma das únicas que eu já vi, inclusive. Em dezembro de 2013, a administração de determinada empresa decidiu encerrar as atividades de uma de suas unidades a partir de 2014, a fim de cortar custos. A notícia foi mantida em sigilo. Olha que barbada. Sendo que apenas os diretores e o contador, né, o fodão lá, sabiam dos planos para esta unidade. Beleza, dado que os custos com rescisões trabalhistas eram estimados em R$300 mil, olha aqui, galera, cabeças rolaram, né? Só que não anunciaram para ninguém essa parada, né? Ficou só entre os diretores e o contador. Dado que os custos com rescisões eram estimados em 300 mil e com outros gastos 150 mil, o procedimento correto em 31/12/2013 foi... Olha aí, galera, a notícia foi mantida em sigilo. Logo, não criou expectativa válida naqueles que serão afetados pela reestruturação. O cabeça aqui não vai saber que a sua cabeça será aniquilada, né? Então, já eras. Opção E na parada. Não contabiliza porra nenhuma e tá tudo certo, tá? Show de bola. A provisão para a reestruturação deve incluir somente os desembolsos diretos decorrentes da estruturação. Então, necessariamente acusados, não associados às atividades de rendimento. A provisão para a reestruturação não inclui custos como novo treinamento, remanejamento da equipe permanente, marketing, investimento em novos. Então, imagina essa situação aqui. Digamos, tá, esse cara, a cabeça dele vai rolar. Só que esses 11 caboclos aqui, eles vão ser remanejados para cá. Então, nós vamos ter que dar um novo treinamento, alguma parada aqui. O que fala o CPC? Não, velho, não tem esse valor aqui para novo treinamento, não entra, né, nos custos. Né? Nunca vi ser cobrado isso aí, mas tá aqui, né? Não custa nada a gente saber essa parada aí. Fechado? Feito o carreto, nunca foi tão fácil, né? Então, é isso aí, meus audazes, gloriosos guerreiros alados que não sentem dores, não é mesmo? Afinal, a dor do aprendizado ela é temporária e o resto nós vamos ser felizes aí, fica na paz, tá bom? Então, mais um pronunciamento, detonamos aqui em termos teóricos e aí agora você detona em termos de questões. Você vai poder perceber aí que não tem erro, né? Depois dessa nossa abordagem aqui, tudo à luz, né? Fez-se à luz. Você vai ficar bem mais tranquilo aí para destruir as exigências de CPC 25. Tá bom, galerinha? Show de bola? Então é isso. Grande presença, tamo junto nessa jornada de estudos aí rumo à aprovação. Forte abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!